Oi pessoal, tudo bom? Hoje, iniciando nossa 21ª aula, a gente vai falar sobre parábolas referentes às sementes. São duas parábolas e elas estão no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, começando no versículo 26, que fala assim: Disse ainda: O reino de Deus é assim como um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. A segunda parábola é na continuação. Versículo 30. Disse ainda: Aqui assemelharemos o reino de Deus? Ou a que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se em sua sombra. Muito bom, né, pessoal? Duas parábolas falando sobre semente. A primeira fala que o reino dos céus é semelhante a uma semente que é colocada na terra. O que é legal aqui no início dessa parábola é que Jesus fala assim, que o fazendeiro vai lá e coloca a semente lá na terra. E o que ele faz depois disso? Depois de semear, né, a semente, ele fez todo o preparo, né? Ele preparou a terra, arou, adubou e tudo mais, arrancou todas as plantas daninhas e aí colocou a semente. Depois que ele fez isso, o que ele fez? Lá no versículo 27. Depois dormisse e levantasse de noite e de dia. Então, depois disso, ele foi deitar, dormiu, no outro dia acordou, foi lá, não tinha germinado. Aí voltou a deitar, dormiu, no outro dia acordou. E assim foi até que a semente germinou. A germinação não vem dele. A germinação o fazendeiro não pode fazer nada para que a semente germine, né? O nosso papel é colocar a semente lá na terra, mas ela nascer, isso não vem de nós, né? Então, o que Jesus está ensinando é que lá em Marcos, no capítulo 16, no final do capítulo de Marcos 16, versículo 15, Jesus fala: Ide por todo mundo e pregai. Então, o pregar é nosso, né? A gente tem que pregar, anunciar, falar, dar o nosso testemunho, né? Às vezes a gente não vai sair pelo mundo, mas no nosso redor, onde a gente pode alcançar, na nossa sala, com os nossos colegas da escola, colegas da rua, né? Nossos amigos, nossos primos, parentes, onde a gente puder alcançar, que a gente dê o exemplo, né? Que a gente anuncie, fale do amor de Deus, né? Por obras, por ações e falado também, né? E dessa forma, isso é o que a gente pode fazer, isso é a nossa parte. Aí então vem a parte de Deus. Deus vem e frutifica essa semente. Às vezes, hoje, ou amanhã, ou depois, né? A gente não sabe quando vai começar a aparecer os frutos. Mas isso é com Deus, né? Uma hora vai aparecer. E aí, quando aparecer, ele vai germinar, e aí vem aqui no versículo 28. A terra por si mesmo frutifica. E primeiro vem a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Esse versículo me lembrou lá em Provérbios
capítulo 4, no versículo 18, fala assim: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então, depois de germinado, pronto, acabou. É um processo que não para. A planta vai crescendo, vai desenvolvendo, assim como o dia que amanhece e vai aumentando, o sol vai subindo no céu, até virar um dia perfeito, né? Quando a gente acorda cedinho, que o sol está nascendo, primeiro você só vê ali uma faixa laranja no céu, e depois ela vai aumentando até virar um dia perfeito, né? Assim também a planta, quando ela germina, ela é uma plantinha pequenininha e depois ela vai virando já começa a ficar com um talo, né? Depois dando mais folhas e folhas até dar o seu fruto. Assim é a palavra quando ela é falada, né? Assim é o reino de Deus. E aí a segunda parábola é como o grão de mostarda. O grão de mostarda é a menor das sementes das hortaliças, mas depois que é colocada na terra e ela germina, ela pode chegar a 4,5 metros de árvore. Ela vira uma arvorezinha, né? Um arbusto. Um arbusto suficiente para servir de proteção para aves, né? Então, olha que legal. Jesus reuniu um grupo mínimo de pessoas, né? Eram 12 apóstolos só, sendo que um até traiu Jesus. E alguns discípulos, né? E mais algumas pessoas que seguiam Jesus. E desse grupo mínimo, né? Dessa semente de mostarda, de uma região lá no fim do mundo, lá da Judéia, uma colônia do império gigantesco que era o Império Romano, esse grupinho que saiu pelo mundo quando Jesus morreu, né, e ressuscitou e falou para eles: ide pelo mundo e anunciar o evangelho, saiu pelo mundo evangelizando e falando das boas novas e falando de Jesus. E lá em 1 Coríntios fala que o evangelho é loucura para os gentios, né? E mesmo assim o povo saiu falando para os gentios, né? E tudo mais, a ponto de no século IV esse evangelho, essa religião se tornar a religião oficial do império. Aquele império que perseguia, né, que mandou matar Jesus, que perseguiu violentamente os cristãos no século I, tudo mais, agora esse mesmo império se ajoelha, né? Ele aceita Jesus, né, como religião, o cristianismo como religião oficial, e aceita todos os cristãos, né? E agora de perseguidor passa a ser um difusor ainda mais, né? Então aquela sementinha mínima de mostarda agora floresceu, germinou e cresceu e ocupou todo o império, né? Então é isso, pessoal. Então a questão que eu acho legal dessas duas parábolas a gente tem que fazer o nosso papel. O nosso papel é evangelizar, é falar, é dar exemplo, é buscar a Deus também para saber como é que a gente deve andar. E o resto é com Deus, né? Deus vai frutificar o que a gente fizer, né? Então, amém. Vamos para a nossa oração. Amém, Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado pela leitura da sua palavra, pelo que o Senhor nos ensina. E eu peço que o Senhor abençoe as nossas vidas, Deus, a sermos como essa semente, Deus, a anunciar a sua palavra, a fazer a sua vontade, para que o Senhor, através do que a gente falar e tudo mais, do nosso exemplo, do nosso testemunho, germine isso
o Evangelho, germine o Evangelho nas vidas ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Então, até mais. Um grande abraço a todos.